Fala, broncas! Fala, minha galera! Professor Wesley Reis com vocês. Mais uma aula hoje sobre direito constitucional. Hoje nós vamos tratar sobre o artigo 60 da nossa Constituição, que trata da proposta de emenda à Constituição. Então, o que é a PEC? A então chamada proposta de emenda à Constituição. Que fala: a Constituição, o artigo 60 fala que a Constituição poderá ser emendada mediante 3 pessoas. Quem são essas 3 pessoas? Primeiro, presidente da República. Ele pode propor um projeto de emenda à Constituição. Segundo, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, no mínimo 1/3 no caso das assinaturas, e mais da metade das assembleias legislativas dos estados. São essas 3 pessoas que podem propor propostas de emenda à Constituição. Beleza. A Constituição, a proposta de emenda à Constituição não poderá ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, como tivemos durante a reforma da Previdência, que o estado do Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Então, durante aquele período, os legisladores estavam com a proposta já em mãos, mas não poderiam aprová-la por causa da intervenção que ocorria no estado do Rio de Janeiro. Tiveram que esperar a intervenção acabar para dar prosseguimento a essa proposta. Parágrafo 3º trata que a emenda constitucional será promulgada por 3/5 em 2 turnos da Câmara do Senado e por 3/5 em 2 turnos da Câmara dos Deputados. Ou seja, eles vão colher 3/5 das assinaturas hoje. Hoje é o primeiro turno. Aprovou por 3/5, pronto, beleza. Semana que vem, na terça-feira da semana que vem, exemplo, terá outro turno. Aprovou por 3/5, pronto. Agora segue para o Senado. No caso, seguindo a ordem normal, né? Câmara, Senado, por aí vai. Os projetos que começam a ser votados no Senado são os projetos de propositura do próprio Senado. Então, a emenda proposta pelo Senado Federal será votada a partir do próprio Senado. Então, hoje, primeiro turno, o Senado aprova por 3/5. Semana que vem ou amanhã, o segundo turno, o Senado aprova por 3/5. Aí, nesse caso, com a aprovação da Câmara e do Senado, a proposta de emenda à Constituição será promulgada. Vejam bem que quando se tratar de proposta de emenda constitucional, PEC, ela não tem sanção e nem veto. O presidente da República pode vetar um artigo da proposta de emenda à Constituição? Não, porque a própria Constituição, lá em 1988, vedou essa prerrogativa do presidente vetar ou sancionar uma PEC. Então, somente o Legislativo, na sua forma, Senado e Câmara, podem aprovar e promulgar a sua PEC. O parágrafo 4º trata das cláusulas pétreas, que não será motivo de emenda e deliberação. A forma federativa do Estado, separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais e o voto. Ou seja, o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 14. O voto, no caso, é só aquela parte que trata do voto direto, secreto, universal e periódico. Pronto. Até essa parte do artigo 14 é cláusula pétrea. Então, não poderá ser abolida ou modificada. Então, esses 4 artigos não podem ser modificados por ninguém. Artigo 1º, artigo 3º, artigo 5º e artigo 14. Pronto. Como é que a gente colhe os 3/5 do Senado ou da Câmara? A gente passa a assinatura
o relator contrata a pessoa para vai ir recolhendo as assinaturas. Pegou essas assinaturas, pronto. Ele vai apresentar no plenário e aí será discutido aquela pauta. Fechou? Teoricamente, o artigo 60 fala só isso. Então, ele trata também no seu último parágrafo 5º, que a proposta que for rejeitada, no caso, a proposta que não alcançou os 3/5, não poderá ser novamente ratificada na mesma sessão legislativa. O que é sessão legislativa? Eu já falei em aulas anteriores sobre sessão legislativa e legislatura. Sessão legislativa é o ano em que se inicia o mandato daquele corrente ano e se termina. Legislatura é o período para o qual a pessoa foi eleita. Ou seja, hoje no Brasil nós elegemos os representantes do povo ou do Estado para uma legislatura de 4 anos. Essa é uma legislatura. A sessão legislativa tem a duração de 1 ano. Então, teoricamente, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Curta, comentem, compartilhem. Mandem suas dúvidas. Qualquer coisa, estamos aqui para ajudar vocês. Forte abraço. Wesley Reis com você. Valeu!